Boa noite a todos. E quero só reforçar aqui que nós estamos com o CLES, né, a sala de adolescentes aqui, às 19h30 também. E, além disso, nós estamos fazendo a interpretação em Libras. Então, nós queremos expandir essa obra para mais pessoas, para os surdos, para os adolescentes, para as famílias, para todos aqueles que podem, desejam e querem ouvir a palavra do Senhor. Nós queremos atender todos eles. Então, se você conhece qualquer um desses públicos, convide, chame, pregue a palavra do Senhor para eles, convide para estar junto com a gente aqui em família. Amém? Isso é muito importante. Beleza, meus irmãos, graças a Deus nós estamos aqui mais um dia da série, né? A gente encerrando aqui hoje. E tem sido maravilhoso a gente poder falar um pouquinho sobre somos, cremos e fazemos, sobre esse trabalho, sobre esse voluntariado. Muitas pessoas se levantaram como voluntários. Hoje nós temos quase 100 novos voluntários a partir dessas semanas que nós fizemos. Então, são quase 100 novas pessoas que se levantam para poder servir com o seu dom, com o seu talento, com o seu tempo, com a sua disposição, com aquilo que cada um tem, serviço do reino. E que assim seja em nossas vidas, né? Então, nós estamos aqui muito felizes com isso. Eu também estou feliz essa semana, principalmente, porque, apesar da minha juventude, eu estou fazendo 11 anos de casado essa semana. E é isso aí, irmãos. Então, graças a Deus, né? Tem alguém me aguentando por 11 anos. Pode aplaudir minha esposa. Pode aplaudir minha esposa, porque ela tem sido guerreira em me suportar esses 11 anos. Então, eu tenho certeza que você consegue me suportar por 40 minutos. Né? Lembre-se que alguém que está me suportando tem 11 anos. E estamos aí, né, irmãos? Vencendo essa não vou dizer batalha, né? Seria muito ruim. Mas vencendo esse momento de viver e compartilhar o amor uns com os outros. E isso o casamento nos demonstra muito. Então, se você não é casado, ore a Deus para que você case também, amém? E possa também viver essa plenitude na sua vida. Hoje nós queremos meditar um pouquinho sobre esse somos, cremos e fazemos, e eu quero falar hoje especificamente sobre o fazemos. Muita gente acaba que nos procura e tem muitas dúvidas sobre o que é esse fazer. Eu mesmo, quando comecei a vir à igreja e frequentar, e logo que me converti, eu tinha muita dúvida, assim, eu queria muito fazer algo que agradasse a Deus. Eu não sabia, assim, mas será que esse trabalho que eu estou fazendo, de fato, agrada a Deus? Será que isso aqui é o que eu tenho que fazer? Será que é isso que Deus me chamou? Nós temos dúvidas sobre vocação, sobre chamado, sobre o que devo fazer. Será que vou ser recompensado por isso que fiz? E eu acho que é muito importante a gente meditar sobre essas coisas. E nós hoje preparamos um texto que fala da essência sobre o que fazer, sobre o que de fato é a verdadeira obra diante de Deus. A gente às vezes não precisa mudar o que nós estamos fazendo. Às vezes, irmãos, nós só precisamos ressignificar ou trazer uma melhor consciência sobre aquilo que nós estamos fazendo. Então tem muita gente que não está errando por aquilo que está fazendo. Tem muita gente que está errando pela falta de consciência sobre aquilo que está fazendo. Porque talvez, irmãos, muitos de nós podemos produzir muitas boas obras para Deus e aquilo aparentemente parecer ser uma boa obra. Mas pode ser que na sua essência invisível, aquilo talvez não seja o que agrada a Deus. Então, nossa busca constante é para que a gente possa, definitivamente, em todos os dias, em tudo aquilo que nós fazemos, estarmos debaixo da mão de Deus. E entendemos que estamos cumprindo o propósito eterno de Deus. Então, irmãos, nosso desafio aqui, viver a igreja, não é ficar pulando de trabalho em trabalho, ou mudar o que estamos fazendo, ainda que talvez um ou outro tenha que mudar, mas o nosso desafio principal é que, de fato, a gente encontra a essência daquilo que nós estamos fazendo e nos dedicamos a essa essência. Então, o que nós devemos fazer nem sempre é mudar o que estamos fazendo, mas precisamos, às vezes, alterar as nossas motivações. Porque não basta apenas fazer algo, nós precisamos fazer algo com a motivação corrigida. Então, irmãos, eu também creio que Deus é Pai. E em tudo aquilo que nós fazemos, até as nossas motivações, o próprio Senhor nos corrige. Então, nós não precisamos ter medo de fazer nada. Nós não precisamos ter medo de se entregar na mão de Deus. Porque a gente sabendo que estamos fazendo algo, Deus vai até naquilo corrigir as nossas motivações. Então, hoje, irmãos, talvez seja um dia de nós buscarmos o que fazer, mas, acima de tudo, buscarmos também a verdadeira motivação pela qual nós fazemos. E aí eu queria que a gente meditasse num texto, se você puder abrir comigo, abrir sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia aí, no Evangelho de Cristo Jesus, segundo o relato de João.
no capítulo 21, a partir do verso 15. Então você pode abrir aí, eu quero ler esse texto e a gente poder meditar sobre isso. Então o Evangelho, segundo o relato de João, no capítulo 21, a partir do verso 15, é um texto maravilhoso. E gostaria de conseguir aqui passar um pouquinho da essência desse texto. Espero que a gente consiga tratar pelo menos os aspectos fundamentais. Então eu queria que a gente se dedicasse, né, na leitura da palavra, se dedicasse à leitura desse relato aqui no Evangelho, e que a gente fizesse isso com todo o nosso coração. Então, nós vamos fazer isso aqui, eu quero que cada um abra o seu coração para que possa o Senhor falar através da palavra. Como nós falamos na semana passada, o que nos limpa, o que nos instrui, é a palavra de Deus. Eu não posso vir aqui trazer nada que seja fora da palavra de Deus. Então, ainda que eu possa divagar sobre alguns assuntos, o que vai ser a essência é o que está escrito aqui, e que a gente possa interpretar isso aqui da melhor forma possível, através do Espírito Santo de Deus. Então diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, dizendo: Simão, filho de João, me ama mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus lhe disse: então apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus novamente: pastorei as minhas ovelhas. Então vou repetir isso aqui: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus mais uma vez: apacenta as minhas ovelhas. Vamos orar, irmãos? Senhor Jesus, nós estamos aqui, ó Pai, entregues pela Tua palavra. Tua palavra nos garante que o Senhor é o verbo que se fez carne. Então, Deus, traz em nós a essência da palavra do Evangelho, para que todos os dias da nossa vida a gente possa viver essa essência. Senhor Jesus, eu quero te pedir através de Ti, que o Senhor, meu Pai, possa de fato nos instruir segundo a luz da Tua palavra. Meu Deus, meu Pai, Tu és santo, e não há vontade soberana maior do que a Sua. Não há nenhuma vontade, não há nada que possa sobressair aquilo que é a Tua vontade. Então, Deus, o que eu te peço aqui hoje é que o Senhor alinhe a vontade da Tua igreja, da minha vida, de todos os meus irmãos que aqui estão, de acordo com a Tua vontade, com o Teu plano e com o Teu propósito. Então, Deus, em tudo aquilo que a gente faça, a gente tem a essência do Evangelho, e que a gente possa fazer isso, ó Pai, de fatos conectados com a videira verdadeira, assim como falamos semana passada. De fato, ó Deus, entendendo o verdadeiro plano e o propósito do Senhor para nossas vidas. Que assim seja, em nome de Jesus. Abençoe as famílias que aqui estão, abençoe os casamentos através dessa palavra, os filhos, abençoe essa igreja, ó Pai, naquilo que cada um de nós aqui precisa para viver o seu dia a dia de acordo com a Tua palavra. Que o Senhor possa, de fato, ó Deus, colocar sobre nós esse entendimento, para que nós sejamos luz para os homens. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Bom, vendo esse texto, né, como eu disse, aqui ele traz uma essência muito importante para as nossas vidas, é algo fundamental. E a gente falar sobre isso aqui é muito importante, a gente precisa meditar e de fato compreender essa palavra e que ela seja revelada ao nosso coração. Entenda uma coisa, não existem vários propósitos, como às vezes a gente pensa. Não existem várias vontades de Deus. Existe apenas uma vontade e um propósito a qual Deus já estabeleceu sobre as nossas vidas. Então não cabe a nós aqui buscarmos as nossas vontades e fazer com que Deus faça elas sobre nós. O que cabe a cada um de nós aqui é entender e compreender, quando nós fazemos uma leitura da palavra de Deus, nós não estamos aqui tentando buscar um presente para nos agradar e fazer com que nossa vida se encaixe naquilo que nós já estamos andando. Quando nós fazemos a leitura da palavra de Deus, nós estamos aqui para cada vez mais compreender e conhecer qual é o propósito eterno de Deus para as nossas vidas.
Então, quanto mais eu leio, mais eu conheço, o próprio Senhor Jesus aumenta a minha fé, porque Ele está revelado na palavra. E sendo revelado na palavra, eu vou lendo e vou conhecendo a Jesus, o Cristo, através dessa palavra. Quanto mais eu conheço o Cristo através dessa palavra que se revela aqui então, mais então eu vou entendendo a essência daquilo que Cristo é. E entendendo a essência daquilo que Cristo é, mais eu tenho condições de fazer o plano, o propósito eterno de Deus. Então a nossa questão aqui não é fazer com que Deus faça os nossos planos, mas é entender o plano perfeito de Deus para que eu possa entrar nesse plano. E uma vez entrando nesse plano, irmãos, nós não temos como errar, ainda que a gente passe por muitas dificuldades na nossa vida. Então, irmãos, é o seguinte, desafios, dificuldades, vales, tempestades, tribulações, nós vamos passar. Independente se você estiver de acordo com a palavra, seguindo esse plano ou não. Então, cabe a nós, então, entender qual é o desafio que você quer passar na sua vida. Se é compreendendo a Cristo Jesus ou negando tudo que está aqui. E, de fato, irmãos, eu entendo que o propósito de Deus é muito maior do que aquilo que eu tenho. Então, cada vez mais, o nosso desafio é poder seguir esse plano e esse propósito. E aí, irmãos, Jesus aqui vai falar com Pedro, já assim, depois de muito insistir, depois de tanto, é quase que repetitivo esse texto, tanto que no final, o próprio Pedro, a Bíblia relata que ele ficou triste. Parece que de tanto Jesus repetir uma coisa para ele, no final ele falou assim, não, mas você vai me falar a mesma coisa pela terceira vez? E Jesus torna a repetir, faz a pergunta, e ele responde, ele fala assim, então, apacenta as minhas ovelhas. Então, irmãos, de tudo que nós temos que fazer, nós temos que entender, a primeira coisa, eu hoje sou pastor aqui da igreja, mas eu não sou pastor das minhas ovelhas. Eu não tenho ovelhas aqui. Muita gente até pergunta assim sobre cobertura espiritual, como é que a gente trata isso, como é que a gente trata a questão do pastorado. Então, eu quero tentar esclarecer algumas coisas. Eu não estou aqui pastoreando as minhas ovelhas. Eu estou aqui pastoreando as ovelhas de Cristo Jesus. Então, o nosso chamado aqui não é para que a gente venha arrebanhar um povo para fazer as nossas vontades. Como às vezes a gente acha que assim funciona. Não, irmãos. É uma responsabilidade tão grande a gente pastorear, porque nós não estamos pastoreando segundo a nossa vontade. Mas estamos pastoreando as ovelhas de Cristo Jesus. Você consegue entender o grande desafio que é isso sobre as nossas vidas? Nós não estamos aqui para fazer um curral. Nós não estamos aqui para fazer um povo para obedecer aquilo que é minha voz. Nós não estamos aqui para fazer um povo, para fazer as vontades institucionais dessa igreja. Nós estamos aqui para pastorear as ovelhas de Cristo Jesus, assim como elas devem ser feitas e pastoreadas. O que essa campanha de voluntários que nós estamos fazendo aqui, não é para a gente poder ter mais gente apenas para fazer um serviço. O grande chamado que nós estamos estabelecendo nesse voluntariado é para que mais pessoas levantem e tenham um compromisso não consigo mesmo, não com seus projetos, mas tenham um compromisso com as ovelhas de Cristo Jesus. Só que, irmão, eu vou te falar um negócio. Ovelha dá trabalho. Porque às vezes, irmãos, nós estamos querendo alcançar pessoas que são mais fáceis para nós. A gente às vezes busca um perfil que é confortável para que a gente possa trabalhar com eles. Então, assim, a gente vê como às vezes a gente começa a conviver com pessoas que são mais fáceis para nós e a gente não quer dar atenção às ovelhas, né, de Cristo Jesus, que são um pouco mais difíceis. Então, talvez a gente, por nós mesmos, traçamos alguns perfis para nós que são muito mais fáceis da gente trabalhar. Então, pessoa chata a gente despacha, porque é chato. Pessoa que fala demais, é chato, é difícil, então é melhor ela às vezes procurar outra igreja, entendeu? É melhor às vezes ela procurar uma outra forma dela ser pastoreada. Pessoas com desafios na sua vida, também muitas vezes a gente despacha. Eu estava pensando uma coisa, como é difícil a gente receber pessoas diferentes, como é difícil a gente pastorear pessoas diferentes. Então eu pensei uma coisa assim, que parece uma loucura, mas eu quero que vocês entendam a essência disso aqui. Vamos pensar num travesti, que talvez seja muito diferente de todos nós aqui, que tem uma questão sexual às vezes mal resolvida, ou entende de outra forma, ou às vezes ele chega com alguns desafios na sua vida. E eu fiquei pensando, será que nós, enquanto igreja, conseguiríamos receber um travesti no nosso meio?
e ele se sentiria o nosso irmão, parte da nossa família? Ou será que nós queremos primeiro mudar as pessoas e depois que elas tiverem mudado, a gente receber elas para o nosso meio? Então tem muita gente que, de vez em quando, a gente recebe aí uns pedidos, da gente cortar as pessoas difíceis. Então, de vez em quando, aparecem aí umas denúncias. Ah, fulano está fazendo isso. Ah, fulano está fazendo isso e indo para a igreja. Ora, irmãos, não cabe a mim poder cortar e separar o joio do trigo. O melhor que eu posso fazer é fazer a leitura do Evangelho, tentar explicar a essência do Evangelho, para que essa pessoa seja transformada pelo Espírito Santo. E o meu grande papel aqui, enquanto pastor, e o nosso grande papel enquanto pastores, voluntários, líderes, é poder amar essas pessoas e tentar conduzi-las através da nossa inspiração da nossa vida para que elas sejam transformadas. Há uma frase de um dos nossos pastores que eu gosto muito, eu acho que ela se aplica bem, de forma bem legal nesse contexto aqui, que diz que às vezes, irmãos, nós queremos transformar as pessoas para que elas sejam convenientes a nós. Porque transformando as pessoas, elas acabam nos servindo. Então, quando o esforço é da pessoa de transformar, para mim fica cômodo. Mas quando o esforço é meu de inspirar a pessoa a ser transformada, eu começo a ser desafiado. Porque aí, irmãos, eu preciso entregar a minha vida em favor daquela pessoa. Então, às vezes, nós queremos mudar as pessoas, queremos conduzir as ovelhas de Cristo Jesus, tentando transformá-las por força. Mas não é por força nem violência. Então, o que nós devemos fazer é gastar um tempo com essas pessoas, abrindo a nossa casa, a nossa vida, tomando um café, como disse aqui nas outras semanas, abrindo a nossa geladeira, para que elas possam se sentir amadas e inspiradas por nós. E jamais o inverso. Então, irmãos, o grande chamado aqui de Jesus é para que a gente ame e apacente as ovelhas dele. Quais são essas ovelhas? Aquelas que estão ao nosso redor. Quando Jesus é perguntado sobre quem é o próximo, quem é o seu próximo? Ele diz, o próximo é aquele que você viu, é aquele que cruzou o seu caminho, o próximo é aquele que está ao nosso redor. Como nós já falamos aqui, como é fácil amar o distante? Como a gente tem facilidade de amar aquele que está longe de nós? Porque o que está longe não nos confronta, ele não mostra seus erros e você também não mostra os seus erros para ele. Então a gente tem muita facilidade de amar pessoas fora, orar por pessoas de fora, mas às vezes a gente tem muita dificuldade de orar pelas pessoas e os desafios das pessoas que estão ao nosso redor. E o que Cristo vem falar para nós é que qual é essa obra? Apacente as ovelhas dele. Nós não estamos aqui para fazer absolutamente nenhum tipo de cerca para ninguém, mas nós estamos aqui para amar as pessoas. E qual é a função do crente? A função do crente é materializar esse amor sobre a vida das pessoas. Um dia, reuniu-se um grupo de religiosos lá com Jesus e debatendo, eles resolveram apertar Jesus em algumas circunstâncias, alguns pontos. E aí então chega um grupo lá de fariseus, chega para Jesus e fala assim, tá bom, então se o senhor é conhecedor da lei, já que o senhor sabe tudo, me fala aí, qual é o maior mandamento? E aí Jesus traz e responde, bom, primeiro maior mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. E até aí, irmãos, eu vou te falar, ninguém tem desafio aqui. Porque você pode perguntar para qualquer brasileiro em qualquer situação. Você ama a Deus? Só se o cara fosse um ateu mesmo, assim, né? Ele vai falar, claro que eu amo. Ele pode ter acabado de sair de uma casa de prostituição. Se você perguntar para ele, você ama a Deus? Ele vai falar, eu amo a Deus. Amo. Opa. Ainda mais de um país onde nós temos a maioria raízes cristãs, né? Católicas e evangélicas. Então, se você perguntar, a maioria vai falar que ama a Deus. Então, ninguém tem essa dificuldade. Um jogador de futebol que acabou de fazer um gol, ele vai lá, agradece, levanta as mãos, né? Eu até tenho uma suspeita, né? Achei que muito flamenguista ia faltar aqui hoje, por conta dos campeonatos que está disputando, né? E até ontem eu fui num culto lá em Tuiutaba e estava cheio de flamenguistas lá também, foram até com a camisa e tal. Um pecado, né? Mas Deus sabe. A gente tem que amar as pessoas, né? Então eu fui lá para amar. Aí eu descobri porque que eles foram, né? Porque na verdade, quando virou o segundo tempo, eles começaram a fazer promessas, né? Deus, se o Flamengo virar, eu vou na igreja. Mais tarde de amanhã. Então, começamos a descobrir. Porque nós não temos dificuldade de falar com Deus quando são os desafios nossos. Eu tenho certeza que talvez lá, muito flamenguista na virada do primeiro para o segundo tempo, falou com Deus.
fez promessa. Com todo respeito, não seria só flamenguistas, poderia ser qualquer outro time. Não sei se o Flamengo é time, mas poderia ser qualquer outro time. Aquilo seria também uma forma. O irmão aqui flamenguista, você me perdoa, viu? É só uma brincadeira. Vê com a camisa do Flamengo. No final a gente faz um apelo, quem sabe você se arrepende. Estou brincando. Então, o grande desafio nosso não é amar a Deus. E aí ele continua. Ele fala assim, mas há um mandamento semelhante a esse de amar a Deus, que é amar o próximo como a ti mesmo. E aí ele fala, e toda a lei e todos os profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Ou seja, não há mandamento maior do que amar. Só que amar, irmão, não é se apaixonar, amar não é gostar muito, amar não é dedicar uma vida. Até uma vez, aqui na igreja, fiz uma pergunta, talvez para os que não estiveram, talvez sirva. A gente sempre pergunta, né? Você ama churrasco? Você ama macarrão? Você ama picanha? Você ama açaí? E muita gente diz que ama. Quem aqui não ama uma boa comida? Fala a verdade. E uma boa comida estragada, quem que ama? Porque o nosso amor é limitado, tá vendo? Só porque estragou, deu ruim, agora a gente não vai amar mais? Então, o dia que sua esposa estragar, o dia que seus filhos estragar, o dia que entrar gente estragada aqui na igreja. Então, amar não é gostar muito, amar é dedicar uma vida. E aí, Jesus vai falar, ele fala, olha, realmente, esse relato está no Evangelho de Mateus. Ele vai falar, é isso mesmo, esses dois mandamentos são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque é impossível a gente amar um Deus invisível se a gente não amar os irmãos que a gente vê. Esse versículo está lá em 1 João, se não me engano, no capítulo 4, ele diz, é impossível você falar que ama um Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê. Por isso, irmãos, a gente precisa se dedicar em amar a vida das pessoas. E amar a vida das pessoas, às vezes nós temos que sacrificar. Às vezes não. Nós temos que sacrificar a nossa. Então, até falamos aqui que às vezes nós precisamos sacrificar a nossa vida para que a gente possa demonstrar amor pelos nossos filhos, pela nossa esposa, pelos nossos amigos, pela igreja e por aqueles que nós convivemos. Se não há sacrifício da nossa parte, a gente não está conseguindo materializar esse amor na vida das pessoas. Eu me lembro de um relato de um pastor que ele definiu muito bem o que é o crente. Ele diz assim, que o crente é igual uma caneta. Por quê? Porque a caneta ela tem um poder de materializar o invisível. Então, enquanto está invisível na minha cabeça, as pessoas não podem ver. Mas através da caneta eu consigo materializar tudo aquilo que eu quero escrever, o que eu quero fazer. Então, o que é o crente? O crente é aquele que materializa a essência do amor de Deus. Quando a Bíblia vai falar sobre Deus, ela vai falar que Deus é amor. Não é que Deus tem amor ou que Deus ama. Não, ele vai falar que Deus é amor. Então, se nós queremos mostrar Deus para as pessoas, nós precisamos pegar algo abstrato, como é o amor, e materializar pela vida das pessoas. Então, tem muita esposa, irmãos que estão aqui casados, que às vezes não conseguem compreender o amor do marido, porque às vezes eles não conseguem materializar, ainda que no sentimento eles possam dizer que amam. E como às vezes é difícil, né? Porque parece que a gente está amando tanto, mas nem sempre as esposas, né? E o inverso também é real, a gente não consegue às vezes materializar isso na vida delas. E o que nós precisamos fazer, não só com as esposas, os filhos e todos aqueles que estão ao nosso redor, é sempre conseguirmos materializar aquilo que é abstrato. Então o amor é algo abstrato, mas nós podemos materializar isso na vida das pessoas. Então, há um exemplo que eu uso sobre essa materialização, é como uma mãe, quando vai dizer aos seus filhos que ama, ela materializa aquilo numa lasanha, entendeu? Assim, num macarrão, num almoço de domingo. Porque aquilo ela está tentando expressar nas suas ações e atitudes que ela ama os filhos. Então ela faz uma boa comida, ou dá um bom abraço, ou sei lá. O que depende de nós é que a gente também faça a mesma coisa pela vida dos nossos irmãos. A gente precisa, o que fazer? O que fazer, irmãos? Materializar esse Deus, essência, amor, em forma material, que eles possam de fato tocar e dizer assim, de fato, agora eu compreendo o amor, porque alguém me amou. O problema, irmãos, é que nós estamos muitas vezes apegados à nossa própria vida. Nós estamos corriqueiramente ocupados com nós mesmos quase que o tempo todo. Então, é comum
que a gente chega em casa e ninguém quer saber de ninguém, né? Você diz, eu estou cansado, a pessoa diz, eu também estou. Você diz, eu estou gripado, a pessoa fala, eu estou gripado e estou tossindo. Então, sempre as pessoas têm algo a mais para dizer sobre elas do que para ouvir. A gente para muito pouco para ouvir as pessoas. A gente para muito pouco para se ocupar do problema e de amar as pessoas, porque nós estamos quase que o tempo todo ocupados em amar e ouvir a nós mesmos. Então, meus irmãos, o que nós temos que fazer, às vezes, é ocupar-se um pouco com algo que não seja a gente mesmo. Ocupar-se um pouco daquilo que não são os meus projetos, os meus sonhos, aquilo que eu quero, mas começar a se ocupar com a vida das pessoas. Isso também é frutificar. Então, do tempo do seu dia, daquilo que são suas ações, daquilo que você pastoreia, quanto você tem de fato se ocupado na vida das pessoas. Porque pode ser, irmãos, que a gente às vezes esteja aparentemente pastoreando pessoas, mas pode ser que a gente esteja pastoreando as pessoas por interesse próprio. Vou fazer uma pergunta. Ela é uma pergunta para a gente possa meditar, você não precisa responder ela. Qual a semelhança do pastor e do lobo? Que os dois adoram ovelhas. Cada um pelos seus motivos. Enquanto um ama as ovelhas para cuidar delas, o outro ama as ovelhas para poder usar delas. Não quer dizer que porque a gente está envolvido com muita gente, que a gente está amando as pessoas. Às vezes, nós estamos usando as pessoas para fazer aquilo que é a minha vontade. Às vezes, nós estamos apenas usando os nossos círculos de amizade. Às vezes, estamos usando as nossas amizades. Às vezes, estamos usando a nossa família com a desculpa e o pretexto de amar, mas apenas para fazer a minha vontade. Então, não basta apenas fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer, não como o lobo, mas como o pastor. Então, tem muita gente doida para arrancar um bife do irmão. Doido para tirar algo do irmão. E aí ele convive, ele chama, ele está perto. Isso não quer dizer que ele está sendo ali o bom pastor. Tudo que é para interesse nosso, interesse meu próprio, está fora daquilo que é a palavra de Deus, está fora da essência, está fora daquilo que é o que fazer. E a nossa vida precisa ser cada vez mais dedicada àquilo que são as outras pessoas. Então eu quero chamar você aqui hoje para se dedicar um pouco mais à vida do outro e não a si mesmo. Ninguém tem dificuldade de amar a si mesmo. Ninguém tem dificuldade de pensar. Aliás, irmãos, eu tenho comigo que a gente carrega conosco uma pergunta eterna. E a gente faz isso inconscientemente, tentando responder ela sempre de maneira inconsciente. Que pergunta é essa? A pergunta é, eu sou amado? A gente quer o tempo todo saber se a gente é amado. É verdade. Quer ver um negócio? Você já viu aquele tipo de pessoa? Tem um grupo conversando aqui. Aí ele vai lá para o canto, se isola, só para saber se alguém vai chamar ele. O que ele está perguntando? Será que eu sou amado para aquele povo? Você já viu aquele tipo de pessoa? Você manda um convite no grupo do WhatsApp, chama a pessoa, aí você manda um convite geral. Pessoal, vou fazer um churrasco aqui em casa. Tal dia, tal hora. Aí a pessoa fica assim, eu só vou se me chamar no PV, né? no particular. Ela não está nem lembrando de mim. Será que... Entende? Então, o que essa pessoa está querendo saber? Será que realmente essa pessoa se importa comigo? Tem muita gente que abandona a igreja só para saber se alguém vai ligar no outro dia. Sabe assim? Entende o que eu estou falando? A gente tem que ligar realmente, a gente liga, a gente vai atrás. Mas a gente precisa parar com essa carência de todo o tempo as pessoas terem que provar que nos amam. A gente não pode ficar a vida inteira tentando achar alguém que nos ama, que vai dedicar para nós e tal. Pelo contrário, o que Jesus está chamando aqui, assim, seja apacentado. Não, Jesus está nos chamando para que a gente possa apacentar as ovelhas dele. E dedicar amor pela vida das outras pessoas e materializar o amor na vida dessas outras pessoas. Então não seja tão carente ao ponto de você toda hora ficar fazendo essa pergunta para as pessoas, porque uma hora você vai receber a sua resposta. Às vezes, de tanto a gente fazer essas perguntas, uma hora a gente recebe essa resposta.
E aí, irmãos, é um perigo para a nossa vida a gente descobrir que talvez a pessoa não ama como a gente gostaria que ela nos amasse. Porque a gente vai ficar chateado, abalado, afinal de contas, como que uma pessoa tão boa quanto eu não pode ser amada por uma outra pessoa? Mas eu tenho tantas qualidades, eu ajudei tanto esse grupo, eu fiz tanto por essa igreja, eu fiz tanto por essa família, e eles nem me convidam para uma lasanha de dia de domingo? Será que as pessoas, se eu faltar, elas vão sentir falta de mim? Irmãos, essa é uma pergunta que você não deveria se fazer. Você não deveria se fazer. Porque alguém que é resolvido em Deus, sabe daquilo que tem, sabe de quem Ele é, então somos, não precisaria tentar preencher os seus vazios através de perguntas tão idiotas como essa. Porque nós não viemos aqui, estamos fazendo essa obra para sermos amados. Mas nós estamos aqui para amar. Então, nosso desafio, irmãos, ninguém está aqui diante de Deus, em Cristo Jesus, porque está sendo desafiado a se amar mais, a ter mais amor por si próprio. Não, irmãos. Nós estamos aqui sendo desafiados a parar de pensar na gente mesmo. Quando a gente fala desses voluntários, da obra, do pastorado, da igreja, da família, todo esse convite é para que a gente possa amar mais ao outro. A gente tenta falar isso quando a gente faz casamento. Parece que não adianta muito. Porque por mais que a gente fala que é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, que você vai amar até o final, as pessoas parecem que não conseguem compreender. Passa 3 semanas, o cara já vem com a demanda. Não, porque agora minha esposa está fazendo isso, está fazendo aquilo. Mas quem te prometeu? Quer ele fazer o contrário? Quem te prometeu? Me lembro que um tempo atrás, chegou uma mulher lá na igreja, me procurou a mim e minha esposa. Falou assim, meu marido não mudou. Então tá bom, porque o dia que você casou com ele era desse jeito, então, no dia do seu compromisso, ninguém te prometeu que ele ia mudar. Então, se ele não mudou, se está 0-0, então tá ótimo. Segue em frente. Vai amando esse rapaz aí, que vai dar certo, irmã. Pode ficar tranquilo, estamos com você, estamos juntos. Mas esse papel só você pode fazer. Então as pessoas sempre querem que as outras mudem por elas. Mas ninguém quer dedicar mais a sua vida pela outra pessoa. Toda vez que a gente vai aconselhar pessoas que querem se casar, eu sempre digo uma coisa para elas. Eu digo assim, põe na sua cabeça o seguinte, você não ama essa pessoa ainda. Você gosta muito dela. E tá bom, já é uma boa motivação para a gente começar a trabalhar algumas coisas aqui. Porque o amor não é uma coisa que a gente vai lá e ama de uma vez. A gente vai crescendo em amor. Me lembro que um dos nossos pastores, ele se casou com uma mulher que era viúva. E segundo ele, no dia do casamento dele, ele chegou para ela e falou assim, olha, eu espero que o seu falecido marido tenha te amado muito. Porque aí eu pego você daqui para frente. Continuo tudo aquilo que já foi construído. E às vezes, irmãos, o nosso desejo talvez é que a gente pudesse ser algo melhor para outra pessoa, sendo que nós deveríamos, na verdade, construir o amor. Então, o que é um casamento? O casamento é uma construção do amor até o final. Isso é a essência do casamento. E da mesma forma, nós devemos fazer não só no casamento, na nossa família, mas com todos aqueles a qual nós relacionamos. Nós precisamos, enquanto igreja, materializar o amor de Deus sobre a vida das pessoas. Se é em serviço, se é em oferta, se é numa visita. Hoje é tão difícil as pessoas tirarem um tempo para visitar os seus amigos. Antigamente eu me lembro que a gente mudava de casa, as pessoas vinham, ofereciam um bolo para a gente, um café, você está tudo bem e tal, a gente ia lá também fazia a mesma coisa. Hoje a pessoa não sabe nem o nome do vizinho que mora. A gente não tem nem noção do que está passando do lado da nossa casa. E a gente tem muita dificuldade com isso. Eu vejo que muitas pessoas querem ser convidadas para churrasco. Mas eu vejo poucas pessoas querendo fazer um churrasco. Entendeu? Eu vejo muita gente querendo ser convidada para a festa, mas tem poucas pessoas querendo fazer a festa. Eu vejo muita gente doída porque não foi convidada. Mas eu nunca vi ninguém doído porque convidou. Eu vejo muita gente que está traumatizada por causa das pessoas que não gostam dela. Mas ela também nunca se dedicou a sua vida em gostar das outras pessoas. Então, presta atenção numa coisa. Presta atenção aqui, irmãos. Você não precisa ser amado. Amém? Nós já somos plenos em tudo.
Deus, quando foi fazer uma obra, diz lá que Deus amou de tal maneira o mundo, ou seja, ele amou tanto o mundo que ele materializou esse amor através do seu Filho, entregando ele para que aquele que nele cresce fosse salvo. Então Deus, quando quis falar sobre amor, ele mesmo materializou naquilo que era a coisa mais importante, mais preciosa que ele tinha. Deixa eu te perguntar, nós podemos fazer ou não a mesma coisa? Nós podemos ou não realmente materializar, assim como Deus materializou sobre nós esse amor. Nós também podemos fazer isso. Então deixa eu repetindo aqui, você não precisa ser amado, mas você pode e deve amar. Nós somos plenos naquilo que Deus fez. E porque nós somos plenos, cheios, somos perfeitos, perfeitos no sentido de completos, ok? Não é perfeitos que é ausência de erro. Perfeitos no sentido de completos. E como já somos completos, não nos falta nada. Nós podemos então dedicar o amor. Não é isso que Paulo fala? Ele fala assim, eu sei passar fome, sei passar necessidade, já fui preso, já fui solto, já tive numa luta, já tive um momento de paz, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, irmãos, o amor é acima de todas as coisas. O que devemos fazer? Pregue o evangelho para as pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que estão ao seu redor. Ame essas pessoas e dedique de fato amor à vida delas. E hoje, irmãos, além de podermos trabalhar essa obra voluntária no sentido de que Deus nos chamou, nos capacitou, nos preparou, e agora, com tanta alegria no coração, podemos servir voluntariamente. Podemos servir não por peso de consciência, mas porque entendemos e compreendemos esse amor. Nós podemos, então, pregar o evangelho para todos aqueles que necessitam e levar esse amor para todos aqueles que necessitam. Mas talvez há pessoas aqui que estão passando desafios na sua vida. Talvez fale assim, meu Deus, eu vim aqui para tentar ser restaurado na minha casa, na minha família, no meu casamento. E aí vem esse cara aí me falar que agora não dá, eu tenho que amar outra pessoa. Sim, é isso também, mas não quer dizer que a gente também não queira orar pela sua vida. A gente não queira também te ajudar, te amar, a ponto de que você possa de fato recuperar seu casamento, sua saúde, sei lá, um desafio financeiro, eu não sei o que você está passando. Mas hoje Deus pode trabalhar na sua vida, a ponto de você saber que você é pleno. Então eu gostaria de orar aqui pelas nossas vidas, eu gostaria de fazer um apelo, talvez a gente possa chamar assim, por aqueles que têm passado desafios no seu casamento, desafios na saúde, nas finanças, como emprego. E hoje principalmente um apelo específico. Talvez há pessoas aqui, irmãos dessa família, que não conseguem mais sair de uma vida de pecado. Desagradaram a Deus e não conseguem mais se recuperar. Não conseguem mais achar o espaço do perdão, do renovo, do refrigério. Eu quero te convidar hoje, que hoje pode ser o dia do seu renovo diante de Deus. Não perca tempo em se reconciliar com Deus. Sabe qual é o maior ministério que tem na palavra? O ministério da reconciliação. De Deus se reconciliando com o homem. Eu vou te falar, Deus já se reconciliou com você, porque Ele já fez toda a obra da reconciliação. E sabe o que resta a nós? Falarmos assim, Deus, eu quero me arrepender hoje. Eu quero entregar minha vida em arrependimento, para que o Senhor possa vir tratar, me curar, me renovar. Eu quero ter a alegria da salvação de novo. Eu quero ter a alegria do Espírito Santo em mim de novo. Eu quero ter a alegria de andar nos caminhos do Senhor de novo. E talvez, irmão, se você é uma pessoa assim, eu gostaria que você fale com Deus hoje. Eu quero ter um momento de oração. Se a gente puder ser ministrado por uma canção, enquanto isso, eu quero ter um momento de oração para que de fato a gente possa resgatar. O tempo é hoje, é possível ser feito. Então entregue a sua vida diante do Senhor. Vamos orar, amém, meus irmãos? Vamos ter esse momento de oração. Esteja entregue ao Senhor Jesus. Esteja entregue a essa obra. Esteja entregue a esse amor. Esteja entregue àquilo que Deus quer fazer com você essa noite. Esteja entregue. Eu quero te dizer que hoje, de fato, se você entregar a sua vida a Cristo Jesus, a partir de hoje seu casamento pode ser diferente. Sua família, seus filhos podem ser diferentes. Isso não quer dizer que eles vão mudar amanhã, vão mudar hoje, mas que você vai ter muito mais disposição para amá-los. Basta que você possa entender essa essência. Senhor Jesus, nós estamos aqui, ó Pai, entregando a nossa vida diante do Senhor. Assim como cantamos aqui, que o Senhor é aquele que resgatou a ovelha perdida, o Senhor também resgatou a nossa vida. Realmente esse amor é ousado, ó Pai, realmente esse amor é incompreensível para nós, porque nós não conseguimos às vezes amar outra pessoa
nós não conseguimos amar ninguém que não seja nós mesmos. Mas hoje, ó Pai, nós queremos entregar nossa vida em amor. Em especial, ó Deus, eu quero pedir aqui pelos meus irmãos que querem se arrepender de uma vida que às vezes tem levado, que não são de acordo com a Tua palavra. Eu quero aqui, ó Deus, pedir pelos irmãos para que haja restauração, ó Deus, naquilo que é o Evangelho na vida de cada um. E se também, ó Deus, há pessoas aqui que estão ouvindo essa palavra, entendendo ela pela primeira vez, que o Senhor possa também restaurar a vida dessas pessoas. Que, ó Deus, aquele que veio buscar refrigério, ele possa receber, de acordo conforme a palavra do Senhor nos orienta. Talvez, ó Pai, muitas lutas virão durante esses dias, muitas serão as tribulações, mas, ó Deus, que nós possamos ter pelo menos a consciência de que estamos firmados nessa rocha sólida, que é a palavra do Senhor Jesus, que é o Senhor Jesus, que é aquele que obedece e cumpre os seus mandamentos. Então, ó Deus, traz reconciliação sobre os meus irmãos. Se há pessoas aqui que têm cometido pecado, ó Pai, que não têm conseguido sair dele, que possa haver perdão sobre a vida dessas pessoas. Da mesma forma, eu peço que o Senhor também me perdoe, ó Deus, por todos os meus erros, meus pecados, minhas falhas, para que eu possa vir, ó Deus, a me aperfeiçoar em Cristo Jesus, dia após dia. Abre o seu coração e fala com Deus. Confessa ao Senhor aquilo que são suas angústias, suas dores, porque hoje é um dia de resgate sobre a sua vida, hoje é um dia de resgate para a sua família, para a sua casa, para o seu ministério. Hoje é um dia que o Evangelho pode entrar na nossa vida e fazer a transformação. Oh Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós, sopra sobre nós, que hoje seja um dia de arrependimento. Hoje seja um dia de arrependimento, em nome de Jesus.